Então, eu só queria fazer o gancho da pergunta que foi feita anteriormente sobre por que fazer um evento como esse aqui. Minha motivação pessoal de estar aqui vem desde o meu início do mestrado, em conversas, por exemplo, com o Nelson, em que eu falava que a gente tinha que trazer essa discussão para cá, porque vocês têm muito a agregar em pontos de vista que a gente não conhece. Eu não conheço um monte de coisas que eu acho que vocês podem ajudar muito a gente a entender. E, às vezes, eu tenho a impressão de que essa discussão de tecnologia que a gente faz, a gente fica muito enviesado do nosso universo. Então, tem certas coisas que para a gente é clara, mas que eu comecei a perceber que para outras pessoas não eram. Então, por exemplo, minha mãe, por exemplo, que é uma pessoa do dia a dia, alguém que tem um trabalho, vai para casa, faz coisas, ela usa Linux. Ela não sabe o porquê que ela usa Linux, por exemplo. O porquê é que eu fui lá e instalei, e ela descobriu que não faz diferença na vida dela usar o Windows ou Linux, porque só o que ela usa é um navegador e, sei lá, um chatzinho ali ou lá que, pronto, ela pode usar um Linux. Ela passou a entender que ela não precisa usar uma versão pirata de um sistema operacional que ela está acabando fazendo uma coisa errada, e ela pode estar usando uma coisa que é livre e que, inclusive, traz outras liberdades para ela, como, por exemplo, minha mãe não vai saber abrir e olhar o código, mas a partir do momento que ela passa a ser uma usuária e ela usa aquilo, eu, como alguém que tem um conhecimento técnico, por exemplo, posso ajudar ela a melhorar alguma coisa ou não. Então, eu acho que muitas vezes a gente centraliza muito essa discussão naquele nosso universo, naquele nosso prédio, a gente faz eventos que vêm várias pessoas, mas eu acho que agora a gente está no momento, dado o momento que o nosso país está passando, dado tudo que está acontecendo no mundo, eu acho que é o momento da gente reacender essa discussão do software livre. Aqui no Brasil a gente está refazendo, reestruturando várias coisas, a gente vai ter eventos grandes aqui, como, por exemplo, a DebConf no ano que vem, que vai acontecer em Curitiba, que é um dos maiores eventos de software livre. Então, eu acho que é importante estar aqui hoje, acho que é importante a gente estabelecer um contato, acho que é muito importante receber a ajuda de vocês para a gente melhorar esse tipo de interação e tudo que a gente quer aprender e tornar essa discussão ainda melhor e mais prazerosa para o futuro. Basicamente isso. Então, eu queria virar agora um pouco o assunto para falar especificamente do Debian. Mas antes disso, eu acho que vale a pena só fazer uma pequena revisão e uma discussão em cima das liberdades que o Crit falou, porque são 4 liberdades, são coisas muito simples, mas que dão muito pano para a discussão. Então, só para eu me organizar aqui, um minuto. Não. Só para eu... Bom, vamos só dar uma revisada um pouco sobre as 4 liberdades que o Crit falou, com alguns comentários. A primeira liberdade, a liberdade de executar o programa como você desejar para qualquer propósito. Essa é a liberdade que te permite você simplesmente instalar um programa na sua máquina e utilizar. Pode parecer uma coisa meio absurdo, mas existem várias limitações de você pegar um programa e não executar ele da forma como você quer. Um exemplo disso, existem alguns tipos de licença de software que permitem, por exemplo, que você só execute um determinado software em alguns lugares do mundo e em outros ele é proibido. Isso não, mesmo que você tenha a condição de pagar ele, você tem uma imposição de que você não pode usar ele. Isso não é muito legal, se você for para pensar. Ou mesmo a liberdade de que você tem um determinado programa, mas você não pode rodar ele em um outro hardware. Sei lá, te é dado um software, você comprou, você às vezes até pagou por ele, mas você não tem a liberdade de pegar esse mesmo software que você já pagou e rodar ele em outro contexto, por exemplo. Então, essa é uma liberdade que, para a gente, é muito importante que seja respeitada. Tem uma outra, e eu acho que é uma das minhas favoritas, pelo fato do ponto de vista técnico, é a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptar às suas necessidades. Para tanto, o acesso ao código é um pré-requisito. Para quem é de tecnologia, e para quem não é também, qualquer um pode chegar em um repositório livre e pegar o código. Como assim? Vamos supor que você usa um software não livre bem popular como o WhatsApp. Você não sabe o que está acontecendo por trás dos panos. Você não sabe o que ele está fazendo com a mensagem que você está mandando. Ou um Facebook da vida. Você não sabe o que está acontecendo quando você manda aquela mensagem por aquele software. Quando o software é livre, você pode saber exatamente o que está acontecendo dentro daquele seu contexto, da sua utilização. Um exemplo que veio à tona recentemente, de uma ativista de software livre, foi que ela tinha um problema de coração e ela tinha um marca-passo dentro do peito dela. E aí ela queria saber qual código estava rodando lá dentro. Afinal de contas, é um código que pode determinar a vida e a morte dela. Então ela se questionou,
eu quero acesso a esse código, e ela não tinha acesso àquele código. Então, isso é uma coisa um tanto quanto louco, quando você para pensar que certos contextos você não tem o acesso àquele código. E sendo até um pouco polêmico, a gente vê esse mesmo contexto acontecer, por exemplo, com a urna eletrônica. A gente não tem acesso ao código, eu não posso ir lá e olhar. Ou mesmo o software da Receita Federal, eu não posso olhar. Pode ser que não tenha absolutamente nada, mas pode ser que eu queira simplesmente entender como que o cara implementou uma determinada coisa que eu acho legal. Então, eu não tenho essa liberdade em vários softwares, e é uma liberdade que é importante para que a gente consiga auditar e melhorar coisas. Isso nos leva à liberdade também número 3, que é a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar os outros. Ou seja, se eu achei um determinado problema e eu resolvi esse problema, tem certas licenças de software que são assim, esse código aqui você pode ver. E agora você olha para o código, você pensa que você tá livre, né? Porque você foi lá, olhou o código e tudo mais, mas aí existe um porém. Tem umas licençazinhas que falam, você pode ver, mas você não pode redistribuir, você não pode redistribuir uma modificação, você não pode modificar esse código. Então, você achou um problema, você corrigiu, você não tem a liberdade de alterar, melhorar esse código e, sei lá, dar para um amigo seu que está precisando daquela melhoria. Você achou um bug no LibreOffice, não no LibreOffice, que é um software livre, mas você achou um bug num editor de texto que você usa, alguém foi lá, arrumou, e se ele, dependendo da licença, se ele tentar redistribuir para você uma versão melhorada, ele está infringindo aquela licença. Então, você está impedindo que as pessoas distribuam as suas próprias melhorias. E essa é uma liberdade que o software livre não abre mão. Por fim, a gente tem a liberdade de redistribuir... A gente tem a liberdade de redistribuir cópias de suas versões modificadas a outras, né? Dessa forma, você pode dar a toda a comunidade a chance de se beneficiar com as mudanças com o código que você fez. Ou seja, é uma chance de retornar para a comunidade. Isso pode parecer uma liberdade assim, que não chama atenção a princípio, mas essa é uma liberdade que constrói várias das comunidades de software livre que a gente conhece hoje. E essa é uma liberdade tão importante que várias das empresas, que eu não vou citar o nome, se beneficiam, inclusive. Então, se quiser comentar, sinta-se à vontade. Sente-se aqui. Enfim, essa é só uma leve revisão das 4 liberdades. Só para fazer um comentário, que essa liberdade, a liberdade 3, que é essa de distribuir a versão modificada, é talvez a que tenha mais a ver com o público que não é técnico. Porque, veja, eu não sou técnico, o Thales é técnico. Então, eu baixei um software, eu tenho um software. Aí eu preciso contratar alguém para auditar o código, aprimorá-lo para o meu uso. Então, eu pego a minha versão e passo para o Thales. Eu posso fazer isso porque a liberdade 2 deixa eu fazer isso. Aí ele olha o código, ele entende o código, e eu digo para ele, olha, não quero isso, quero aquilo. Ele vai e modifica o código. Se a licença não permitir que ele distribua a versão modificada, ele não pode me devolver. Então, só eu poderia mexer. Mas se eu não sou técnico, como eu vou mexer? Então, essa liberdade é a liberdade que garante que a gente possa ter, mesmo sem ser técnico, mantida a liberdade de software. Bom, dada essa leve revisão, eu entro propriamente no que é o Projeto Debian, que talvez seja a principal pergunta. Em primeiro lugar, Projeto Debian são 2 coisas. Travou ali. Peraí. Acho que travou. Acho que travou mesmo. Enfim, o que é o Projeto Debian? Em poucas palavras, são 2 coisas. Primeira, é um projeto global feito por voluntários. É um projeto que tem contribuidores na América do Sul, na Europa, nos Estados Unidos, Acho que só voltar, então. É um projeto, basicamente o Debian é um projeto global, que é um esforço feito por várias pessoas no mundo inteiro. Os principais desenvolvedores se encontram na Europa, nos Estados Unidos, mas a gente tem uma série de desenvolvedores na Ásia, na América do Sul, na Oceania, e o Debian recentemente começou uma ideia de expandir mais para outros lugares. Então, por exemplo, o Debian tem um evento chamado DebConf, que é um encontro anual de todos os desenvolvedores do Debian, em que durante muitos anos ocorreu na Europa e Estados Unidos, mas que eles sentiram que era a hora de diversificar, de espalhar. Então, agora o evento está correndo o mundo, inclusive ano que vem, como eu já disse, vai acontecer aqui no Brasil,
com o objetivo de cada vez mais espalhar a ideia do projeto. Bom, e aí vem a segunda parte, que é, na prática, o que é o projeto. Em poucas palavras, o Debian é um sistema operacional. O que é um sistema operacional? Para facilitar a compreensão, basicamente, quando você usa um celular com Android, o Android é o que a gente chama de um sistema operacional. Quando você usa um sistema operacional como Fedora, é outro sistema operacional, como o Arch. São variações de sistemas operacionais. E o que um sistema operacional tem por objetivo? Basicamente, ele busca fornecer o hardware que você tem de maneira que as suas aplicações possam fazer o uso dele. Em poucas palavras, fazer com que você use o seu dispositivo na forma da sua aplicação. Então, ele é uma ferramenta que a gente chama de básica, todo mundo precisa dela de um determinado nível, do contrário, você não consegue tirar proveito dessa peça, que é um computador que, sem um sistema operacional, não faz nada, só liga e acende luzes, e ela te dá a utilidade de você ter várias aplicações rodando em cima dela. Bom, aí isso vem uma pergunta que eu ouço muito, né, quando as pessoas não conhecem direito. O que o Debian é diferente do Linux? E aí, a resposta rápida, são coisas diferentes. Quando as pessoas perguntam o que é Debian, o que é Linux, são peças de um jogo que é montado. Em primeiro lugar, o que é o Linux em si? O Linux é o que a gente chama de kernel. É um núcleo do sistema operacional que, de fato, gerencia o seu hardware. Só que ele sozinho não fornece para você outros recursos para que você tire proveito desse hardware. Aí que entra o sistema operacional como o Debian, que não só te dá a forma de utilizar o seu hardware, e ele dá como essa forma? Embutindo o kernel dentro dele, no caso o kernel Linux, e no caso do Debian você pode ter outros kernels também, mas basicamente o que o Debian faz é te distribuir uma versão do kernel junto com outras aplicações que são software livre. Essa é uma das coisas mais interessantes do Debian também. Além de te dar o sistema operacional funcionando, ele te dá uma série de software livres à disposição. E o critério software livre é levado em consideração com muito rigor dentro do Debian. Só entra software livre no Debian, ou seja, se você tem interesse em usar software livre, comece pelo Debian, que qualquer coisa que você instalar, você tem garantido de que ele respeita aquelas 4 liberdades. Então, feita a distinção de que Debian e Linux, a gente já sabe que são coisas diferentes, e ambos são projetos de software livre. Bom, e por que escolher o Debian? Isso também existem algumas motivações para se escolher o Debian. Dentre elas, a gente tem uma motivação técnica. Qual que é a motivação técnica? O Debian tem um processo rigorosíssimo de validação dos pacotes que são colocados dentro da distribuição. O que são os pacotes? São softwares que você vai usar. Por exemplo, o LibreOffice é um pacote dentro do Debian. É um software que você pode instalar no seu computador. Então, o processo de se colocar esse software dentro do Debian é extremamente rigoroso do ponto de vista técnico. Tem um trabalho para garantir para que ele esteja sempre funcionando corretamente. Tem um trabalho de verificar se nenhuma liberdade do usuário é violado. E tem um trabalho, inclusive, de comunidade de como deixar essa aplicação da forma mais simples possível para o usuário utilizar. Então, tecnicamente falando, o Debian é uma ótima opção por esses motivos. Mas existe também um outro fator, que são o ponto de vista não técnico, que são o ponto de vista dos valores que a comunidade Debian agrega em si. Dentre os valores que ela agrega, uma das minhas favoritas é que, isso está no contrato social que o Cretil falou, é que o Debian garante que sempre será software livre. Ou seja, se chegar qualquer um e tentar modificar esse valor dentro do Debian, ele não vai conseguir. Isso faz parte do contrato social do que é a comunidade. Bom, além disso, o desenvolvimento do projeto Debian sempre vai ser aberto. Ou seja, se você estiver interessado no que está acontecendo agora no Debian, você não tem que entrar numa organização mirabolante, se cadastrar, colocar seu CPF, seus dados. Não tem nada disso no Debian e na maioria das comunidades de software livre. Você pode simplesmente abrir agora a lista de e-mail pública do Debian, que são todas praticamente, e ver o que as pessoas estão discutindo. Vocês querem saber o que o pessoal do LibreOffice está pensando para as próximas versões? Simples, abre lá e olha. Você acha que alguém, sei lá, falou alguma coisa interessante há alguns anos? Você pode ir lá e verificar. Não só isso, você pode interagir diretamente com os desenvolvedores por meio de canais de comunicação aberta. Então o Debian valoriza todo esse processo de desenvolvimento aberto. Isso é algo muito importante. Porque isso também permite que você vá lá e comente, dê uma opinião, fale, discute. Inclusive, você pode falar, tecnicamente falando, isso não é legal. Ou, do ponto de vista de software livre, eu acho que isso também não é legal. Então, o Debian te traz
essa importante liberdade de participação e de abertura. E tem uma coisa que eu acho muito interessante do Debian, que é o fato de que ele não está associado a nenhuma empresa. O que isso quer dizer? O Debian é uma comunidade que não tem uma empresa que impõe o que ela quer por trás. Por exemplo, existem algumas distribuições que são financiadas por empresas, em que essas empresas podem dizer o que se coloca ou não dentro daquela distribuição livre. Por quê? Porque elas patrocinam, de certa forma, o desenvolvimento disso. O Debian não. O Debian não tem qualquer instituição, qualquer empresa por trás dele. Isso quer dizer que o Debian não pode ser usado por empresas? Claro que não. O Debian é extremamente utilizado em vários servidores do mundo inteiro. A única diferença é essa, de que não é uma empresa tomando as decisões, é a comunidade tomando as decisões. Então, toda decisão que vier no Debian vem puramente da comunidade. Bom, como o Debian se organiza, né? Porque isso é uma coisa que me intrigou por muitos anos, entender como que funciona dentro desse contexto de tamanha liberdade, né? Porque você vê, não tem nenhuma empresa te dizendo o que você vai fazer, não tem um chefe, não tem ninguém. E, ao mesmo tempo, você tem centenas de pessoas no mundo inteiro trabalhando junto. Como que pode ser possível isso, coordenar isso? E, ainda por cima, o projeto funciona muito bem, obrigado. Tipo, o projeto está rodando em servidores. Se você está com o seu celular agora conectando em algum lugar, provavelmente você está passando por um servidor Debian. Assim. Eu aposto minhas fichas que você está passando por alguns servidores Debian. Sua conexão de internet passa pelo Debian. Então, sempre me intrigou como que eles conseguiam organizar uma comunidade tão grande no mundo inteiro. E aí eu descobri uma das primeiras filosofias quando eu fui me envolvendo com Debian, que se chama fazedocracia, a dualcracia que eles falam, que é basicamente o seguinte: a primeira coisa, quem faz o trabalho tem a autoridade de tomar as decisões. Ou seja, se você de repente viu que tem uma coisa quebrada, tem um problema, e aí está lá, quebrado. Você foi lá e gritou, isso aqui está quebrado. Beleza. Ninguém fez nada, aí você falou, poxa, vou resolver esse negócio então, já que ninguém resolve. E aí você começa a resolver, toda decisão que você tomar para resolver aquele problema, você tem total autoridade de fazer isso. Então, se alguém chegar lá e falar, eu acho que o que você está fazendo está errado. Sinto muito, fui eu que comecei a fazer. Então, vem aqui e faça também. Então, essa é uma das filosofias que o Debian adota do ponto de vista técnico, que faz com que várias coisas funcionem. Então, as pessoas adotam essa responsabilidade de ir lá e fazer. E muitas delas fazem porque é divertido também. Só que nem sempre a fazedocracia resolve todos os problemas. Afinal de contas, é uma comunidade muito grande e que, às vezes, tem alguns problemas que não é um problema inerente a um detalhe ou outro. Às vezes, são alguns problemas que impactam todo mundo. Impactam vocês que usam Debian, impactam pessoas que usam servidor em outros lugares, impactam absolutamente todo mundo e não dá para simplesmente uma pessoa botar nas costas e falar, eu vou fazer. Não. Nesses casos, que são problemas gerais, existe uma discussão, e essa discussão é feita de forma aberta e democrática, em que várias pessoas podem opinar e ir colaborando para chegar numa solução que agrade todo mundo. Claramente, esse tipo de solução leva um pouco mais de tempo para se chegar, mas normalmente, quando demora muito, é comum que um grupo de pessoas interessadas nessa questão se reúna, literalmente presencialmente em algum lugar, ou conversem via videoconferência e sentem juntos para tentar resolver, se esse problema é muito grave. E, por fim, chega uma última figura, e eu deixo ela bem por último, que é a figura do chamado DPL, ou Debian Project Leader. O que o DPL é responsável? O DPL é eleito pela comunidade e ele é uma pessoa que representa o Debian e a principal função dele é melhorar a comunicação internamente e externamente. O que eu quero dizer por comunicação interna? São várias pessoas trabalhando junto, então às vezes existem alguns conflitos. Uma das coisas que o DPL faz é melhorar essa comunicação, tentar falar com a pessoa certa, conectar os pontos. Às vezes está tendo uma discussão polêmica em que as pessoas não estão chegando a nenhum ponto. Às vezes a figura do DPL entra para tentar mediar um pouco isso. E, por outro lado, a figura do DPL também serve para uma camada externa. Ele muitas vezes palestra, ele fala, ele divulga o Debian de várias maneiras. E, por fim, ele também tem uma função de ajudar no gerenciamento das doações que são feitas. O Debian acaba recebendo muito recurso de várias empresas em termos de doação. Porque, como foi dito pelo Cretil, e como eu saliento, várias pessoas no mundo usam Debian. Então, várias dessas empresas que fazem uso do Debian têm interesse que o projeto Debian funcione bem. Mas eles não podem mandar no Debian. Então, uma coisa que eles fazem, muitas vezes, é doar recursos para o Debian. E o DPL, muitas vezes, escolhe como
deixa eu corrigir minha frase, ele não escolhe, né? O DPL auxilia em como esses recursos podem ser usados. Por exemplo, alguém pede recurso para fazer um evento sobre o Debian em algum lugar. Aí, normalmente, ele pergunta para o DPL, tem como você me liberar tanto de recurso? E aí tem uma discussão com a comunidade em que diz, sim, tem como. E aí, mas não é ele que toma a decisão, tem uma discussão. Então, se a comunidade vai lá e fala assim, vamos lá, o DPL só aprova, na verdade, e cuida da burocracia. Então, é uma figura que só serve para mediar algumas coisas. E aí, nesse ponto, a gente já tem uma visão geral do que é o Debian, como que a comunidade se organiza. E eu acho que, para quem quer usar Debian, que eu acho que alguns de vocês devem estar curiosos, afinal de contas, não estariam aqui, existem alguns cuidadozinhos que vocês têm que tomar sobre a questão das versões. Bom, como que funcionam as versões do Debian? Em poucas palavras, as versões do Debian são baseadas no nome dos personagens do Toy Story. São as versões chamadas de estável. Por curiosidade, isso aconteceu porque, vários anos atrás, um dos funcionários da Pixar participava do projeto e ele renderizou as cenas das primeiras, acho que é do primeiro Toy Story, não sei ao certo. Ele renderizou usando o sistema operacional Debian, o que é super legal. E a comunidade Debian abraçou, achou legal, e a gente agora usa o nome dos personagens para cada versão estável. Então, a gente teve o Squeezy, tem o Easy, todos os personagens que você imaginar aí a gente está usando. Não sei o que a gente vai fazer quando acabar, mas acho que vai demorar. Então, se vocês verem Debian o nome de um personagem do Toy Story, a gente vai estar falando do que a gente chama de uma versão estável. Então, se você é um cara que chegou agora, é um novo usuário, eu recomendo que você comece talvez pela versão estável. Por quê? Como que ela funciona? A versão estável ela é lançada em aproximadamente 2 em 2 anos e ela tem uma garantia de que ela funciona muito bem e sem nenhum bug. Então, ela é uma versão que a gente chama de estável por isso, você não vai ter problemas com ela. Ela tem uma vantagem e uma desvantagem, né? A vantagem é essa da estabilidade, mas ela tem uma desvantagem que, com o passar do tempo, ela vai ficando desatualizada, ou seja, você não vai mais ter nas últimas versões dos programas que você normalmente usaria. Então, só depois que completar aproximadamente esses 2 anos. Então, essa é uma desvantagem dela. Mas tem só um detalhe sobre esses 2 em 2 anos, isso não é uma data fixada, eu falei aproximadamente 2 em 2 anos, mas pode ser que leve 2 anos e 3 meses, pode ser que leve inclusive 1 ano e 8 meses, aproximadamente. Por que tem isso? Porque o Debian tem uma filosofia baseada naquilo que eu falei de por que usar o Debian tecnicamente, que é, só liberamos quando estiver pronto. Se não está pronto, eu não vou apressar por causa de uma data para soltar para você uma coisa ruim. Não. A gente só libera uma versão estável quando ela está boa, que a gente considera. Então, por isso que é aproximadamente 2 anos. Mas se você quer usar as versões mais atualizadas do software, não quer ficar tão para trás assim, existe uma opção de você usar o que a gente chama de testing. O testing é uma versão que é uma outra vertente do Debian que você pega versões mais recentes dos pacotes que você usa, no caso dos softwares, você tem atualizações constantes, só que ela corre o risco de quebrar. É muito difícil, na prática, assim, mas existe esse aviso. Se você está usando essa distribuição, corre o risco dela quebrar. Mas confia, não vai dar problema, vai dar tudo certo. E aí, por último, tem a Unstable. A Unstable você está pegando tudo de mais novo que tem. Chegou a última versão do Firefox, ou do LibreOffice, ou de qualquer outra dessas ferramentas, você atualizou seu sistema, você já está usando a última versão. O que é muito bom, você está sempre usando a coisa mais atualizada. Mas isso também traz um risco. Você pode estar também usando uma versão que não está funcionando muito bem e pode quebrar no seu sistema. E aí você vai ter que descobrir e tudo mais. Então, são escolhas que você faz. Eu, por exemplo, eu gosto de usar Unstable pelo fato de que eu consigo resolver vários desses problemas. Mas quando eu instalei para minha mãe, por exemplo, eu instalo a Stable, porque eu sei que ela não precisa das coisas na última versão, e ao mesmo tempo eu sei que vai funcionar perfeitamente, sem nenhum problema. Então, é só uma questão de escolha, você vê o que se adapta melhor para você. Bom, por que e como participar do Debian, né? Que a gente está falando desse projeto que é software livre, composto por voluntários do mundo inteiro e que funciona tão bem, né? Então, acho que o primeiro motivo que a gente pode falar é do ponto de vista do Debian. O Debian precisa de mão de obra. Somos todos voluntários. E, sim, as pessoas se cansam também. Ao passar dos anos, algumas pessoas cansam de contribuir, querem fazer outras coisas. É natural. Outras não. Outras passam anos e anos contribuindo. Não tem problema. Ou, às vezes, as pessoas só querem mudar de área também dentro do próprio Debian. Está fazendo uma coisa há muito tempo, quer fazer outra coisa para aprender novas. Então, assim, mão de obra é algo que comunidades de software livre como um todo precisam, e o Debian não é uma exceção. Então, do ponto de vista do Debian, novos membros é sempre muito bem-vindo por isso. E, além disso, a gente tem a questão da diversidade. Esse ponto de vista, eu posso dizer, de um
pessoal de quem já participou de conferências do Debian. O Debian tem uma preocupação muito grande com a diversidade. A gente quer o maior número de pessoas com o maior número diferente de background, com a maior bagagem diferenciada possível. Assim. A gente quer pessoas novas, a gente quer diversidade para a gente conseguir melhorar a comunidade como um todo, que busca, inclusive, ser inclusiva em vários momentos. Do ponto de vista pessoal, eu acho que uma das coisas mais legais de você participar do Debian é o aprendizado. Você vai aprender muita coisa nova se você resolver entrar nesse mundo. Só de você resolver mudar do que você está fazendo para tentar usar uma coisa nova, em paralelo com o que você já usa, você não precisa se livrar 100% do que você já usa. Você pode ter os dois. Então, só de você fazer essa troca e tentar usar uma coisa diferente, vocês já vão ter uma outra visão de mundo, vocês já vão aprender uma outra coisa que provavelmente várias outras coisas que vocês nem sabiam que existiam, que sequer era possível. Além disso, você consegue trabalhar em uma comunidade. A ideia de trabalhar em comunidade também é algo que é muito interessante, no sentido de que você pode trocar ideias com várias outras pessoas. Por exemplo, se eu tenho algum determinado problema, eu pergunto para alguém numa lista de e-mail ou num canal aberto, e alguém de qualquer lugar do mundo me responde. O que, para mim, do ponto de vista técnico, é bem comum, eu peço ajuda toda hora. Mas também você pode fazer várias outras perguntas que, sei lá, estou com dúvida de como instalar isso. Tem alguém que sempre aparece lá para te ajudar, para gritar ali e falar, vamos lá, participe. E às vezes chega um ponto que fica tão legal isso, que você já está tão habituado, que você, que antigamente estava pedindo ajuda, você se vê ajudando outras pessoas. Você vê pessoas fazendo perguntas que talvez você já fez há alguns anos e você está ajudando. Então você vai criando essa questão da comunidade. E tem vários eventos também que a gente vai se encontrando e aí você vai criando alguns tipos de laço. Então é bem legal nesse sentido. Bom, eu tentei dar uma visão geral do Debian, eu tentei não entrar em muitos detalhes técnicos, é só para dar uma pincelada do porquê usar o Debian, e quem tiver dúvidas, perguntas e quiser, sei lá, saber de alguma coisa, esse é o momento. Alguém? Alguém quer instalar Debian aí? Alguém usa Debian? Ou qualquer distro Linux? Aí, já não conheço. Está terminando aí, ó, já temos um usuário. Boa. Talvez eu citei o termo pacote aqui algumas vezes e peço desculpa, talvez seja a mania de uma coisa que já está clara na cabeça, mas não está para todo mundo, talvez. O que é a ideia do pacote? Imagine o seguinte, eu sou desenvolvedor, eu venho aqui e crio um aplicativo. Melhor, imagine quem criou o Firefox, a empresa, criou aquele aplicativo, só que aquilo são só códigos. Tipo, você tem que construir aquilo, você tem que transformar aquilo em algo que a máquina entende. É um processo extremamente técnico, depois que você construiu a aplicação, fazer com que ela funcione. E esse processo extremamente técnico não é interessante quando você quer distribuir o Firefox. Você não quer que o cara tenha todo aquele trabalho de construir a aplicação e fazer ela funcionar naquele computador. Isso não é legal. Então, a ideia de pacote é a ideia de que você pega esse software, esse monte de código, e você vai embrulhar ele para dar para presente. Pronto para usar. Então, você vai criar uma série de regras, isso é técnico, você vai criar uma série de regras que, quando a pessoa instalar no computador dela, já vai estar tudo prontinho, ela só vai ter que clicar no ícone do Firefox. Ou seja, ela vai instalar aquele software. Então, o pacote basicamente é isso, é você distribuir um determinado software. E aí, cada distribuição, eu não falei isso, mas existem várias distribuições baseadas em Linux, o Debian é uma delas, mas também existe Fedora, existe Arch, existe uma diversidade muito grande, e cada uma tem seu próprio mecanismo para fazer isso. Mas, em resumo, o pacote é como um software é distribuído dentro da distribuição. Então, se você tem um LibreOffice ou Firefox, você tem um pacote dessas aplicações para serem instaladas. Às vezes acontece de você ter uma aplicação que não tem o pacote e alguém precisa ir lá e criar o pacote dela. É onde entram os empacotadores, que a gente chama, que é uma galera que tem o Cretil que faz isso, eu que faço isso, que basicamente se preocupa em pegar esse software e deixar ele prontinho para que um usuário simplesmente vá lá e instale. Beleza? Não sei se foi claro. Só uma coisa, quando eu falo usuário, eu quero deixar bem claro que eu, tecnicamente, também sou um usuário e todo mundo que usa um computador é um usuário. Não todo mundo faz parte desse universo da liberdade do usuário, até mesmo os desenvolvedores ali, não é nada de outro mundo ser o usuário. É só você ser você mesmo. Assim. Beleza? Mais alguém? Alguma pergunta? Queria saber de como a comunidade lidar com a questão sobre os dados sensíveis e essa privacidade.
privacidade, dados sensíveis. Tá. Só para repetir, foi perguntado como que a comunidade lida com dados sensíveis e privacidade. Então, essa é outra coisa muito legal do Debian. O Debian é meio paranoico com esse tipo de coisa. A gente realmente não gosta da ideia de pessoas pegando nossos dados sem a nossa permissão. A gente não gosta nem um pouco de não saber o que está acontecendo com as nossas informações. Pelo fato de que a gente não gosta nem um pouco dessas coisas, o Debian tem vários mecanismos, por exemplo, que ele oferece para você, usuário, impedir que pessoas peguem seus dados. Mas que fique claro, você perde algumas coisas com isso. Então, o Debian jamais vai pegar dados seus. Se um dia o Debian vir a pegar dados, ele vai te perguntar explicitamente, você quer que essa informação seja dada para a comunidade do Debian? E essa informação que vai ser dada vai ser uma informação pontual. E, pelo fato de ser software livre, se você achar que não estão pegando coisa a mais, você pode ir lá e olhar o código que está rodando para garantir, por exemplo, que só está sendo pegada a informação que foi solicitada, por exemplo. Eu digo isso porque existe a chance de você dar informações sobre os softwares que você instala para o projeto Debian. Isso é uma forma de colaborar, porque assim a gente sabe quais softwares as pessoas estão usando e quais precisam de mais atenção, assim, quais são os mais utilizados. Mas isso é explícito no Debian em todo momento. Você grita na tela assim perguntando, você quer dar essa informação para a gente melhorar? Sim ou não? E da onde eu sei, essa é a única parte que a gente pega algum tipo de dado do usuário. Mas a gente, de forma alguma, aceita ou compactua com pessoas ou empresas que estão capturando os dados. Só para dar um adendo, se você participar da DebConf ano que vem em Curitiba, ou qualquer pessoa, você vai ver que essa é uma discussão que é levada tão a sério que é bem comum você ver várias pessoas na comunidade Debian, por exemplo, que não usam celular, tipo smartphone, porque pela quantidade de dados que é capturado sem a sua permissão e pela quantidade de coisas que você não sabe que acontece por trás. Então, você encontra pessoas que conseguem levar a vida delas nesse nível de não aceito esse tipo de coisa. E o Debian trabalha para que essas pessoas, inclusive, possam participar de uma outra forma. Então, sim, dados é muito sensível para a gente. A gente não gosta da ideia de pessoas pegando nossas informações sem a devida autorização. Só para acrescentar nessa informação que você falou, que é a do envio de quais pacotes, quais programas você tem instalado na sua máquina, que o envio dessa informação é, número 1, anônima. Número 2, o padrão é não enviar. Então, se você vê naquela tela, o padrão é não enviar, é opt-out, né? É não enviar. Se você desejar, você tem que clicar lá, não, eu quero enviar os pacotes, dizer para o Debian, anonimamente, quais são os pacotes que eu tenho instalado na minha máquina. Então, isso é muito caro, muito sério para o projeto Debian, por uma razão muito simples. Se capturam as suas informações, certamente a sua liberdade está em jogo. Né? Pois não. Só podia falar para o pessoal que durante a instalação do Debian, ele faz essa pergunta, se a gente quer informar quais pacotes a gente está usando. Né? Isso, para ficar claro que assim, durante a instalação do Debian, a um dado momento, tem o nome desse pacote que faz isso, chama-se Popularity Contest. Então, é o concurso de popularidade. Então, é um projeto do Debian, um dos pacotes do Debian, que visa ver quais os programas no Debian, quais os pacotes do Debian estão sendo mais utilizados, justamente pelo que o Rodrigo falou, para saber quais a gente tem que tomar mais cuidado, quais a gente tem que dar uma atenção especial. Né? Então, durante a instalação desse pacote, ele pergunta para você, escuta, você quer enviar essas informações e tal, tal, tal. O que é enviado? É enviado apenas a sua lista, não tem nada a ver com o seu nome, nada a ver com nada disso, é só a lista dos pacotes que você tem instalados. Então, às vezes, a pessoa pode se assustar com isso. E o padrão vem selecionado. Isso, e o padrão é não. Se a pessoa quiser, Né? tem que mudar para o sim. Exatamente. Essa é a ideia para garantir a liberdade ficar prevalecendo aí. Né? Então, isso é muito importante para o projeto Debian. Eu vou continuar falando aqui enquanto você está se ajeitando, é isso? Ou você já está pronto? Já está pronto?